Olá, queridos, que Deus esteja com você, com a sua família, que Deus possa iluminar os seus pensamentos e Ele possa abençoar todas as áreas da sua vida. Estamos aqui novamente com o programa Pílulas da Verdade. Você tem gostado do nosso programa? O que você tem aprendido? Comenta aí nos vídeos, compartilha, deixa o seu gostei aí, o seu like, porque isso aí nos ajuda para que a plataforma indique esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas possam receber a cura da alma, a cura do coração, coisas que talvez elas aprenderam errado, mas tomando aqui a pílula da verdade bíblica, elas estão sendo transformadas. Então compartilhe, porque com certeza mais pessoas serão ajudadas. O programa de hoje vai tratar de um tema muito delicado, que tem a ver com o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, tem a ver com a remissão dos pecados de um ser humano e com a salvação. A pergunta é: até que ponto o sacrifício de Jesus cobre meus pecados? Porque o que o mundo divulga, o que a religião prega é: Jesus já morreu na cruz e nós estamos debaixo da graça, então já está tudo resolvido. Estamos salvos. Será que é exatamente isso que está escrito no texto sagrado? Será que é exatamente isso que está aqui na Bíblia Sagrada? Vou abrir minha Bíblia junto com você. No livro de Hebreus, no capítulo 10, pode pegar a sua aí também, no versículo 25 em diante, e eu vou aprender com você o seguinte, tá aqui anotado na minha ficha, Quem sabe o que é certo, o que Deus ensinou, o que está escrito na palavra, e mesmo assim continua fazendo o errado, já não existe sacrifício que cubra os pecados dessa pessoa. Quem sabe o que é certo e continua fazendo errado, já não existe sacrifício que cubra os pecados dessa pessoa. Talvez você está olhando daí dizendo: eu não concordo. Tudo bem. Por isso que nós vamos tomar a pílula agora, a pílula da verdade. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25 em diante diz assim: E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Esse se reunir está falando justamente dos cultos que a igreja realiza. A Bíblia Sagrada está dizendo que a gente não deve deixar de participar dos cultos, porque é nos cultos que a gente vai ouvir o quê? A palavra da verdade. Tudo bem que tem lugares por aí onde a Bíblia nem é aberta, e quando se abre é para pregar um versículo de dinheiro, como ganhar dinheiro, como resolver problemas. Bom, esse lugar talvez até você não deveria ir mesmo se reunir com aquelas pessoas. Mas num lugar onde existe o povo de Deus reunido para aprender a palavra, você deveria ir. Mas olha o que diz aqui, continuando no versículo 26. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Quer dizer que Jesus morreu na cruz, morreu. O sangue dele me purifica dos pecados. Sim, me purifica. Me lava, me limpa. A pergunta é: de quais pecados? Dos pecados que eu cometia antes de aprender sobre a verdade sagrada. Então, todos os pecados que eu cometi, que você cometeu, antes de aprender a verdade sagrada, o que está no texto sagrado aqui,
que não é agradável a Deus, o que é agradável a Deus, antes de aprender a verdade, então todos os nossos pecados são cobertos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício do Calvário. Mas uma vez que eu aprendo a verdade sagrada e continuo praticando o que não agrada a Deus, por isso que está escrito, continuamos a pecar deliberadamente. O que é pecar deliberadamente? É saber que aquilo não agrada a Deus, que aquilo é pecado, e mesmo assim continuar fazendo. Então o texto sagrado está dizendo que já não existe, aqui já não há sacrifício que cubra esses pecados. Não sou eu que estou dizendo, é o texto sagrado. Por isso que esse programa se chama Pílulas da Verdade. É o remédio para curar sua alma que está doente, talvez seu coração que está doente, sua crença que está doente. E eu não culpo você, não. Não! O objetivo desse programa não é culpar você, porque talvez quem adoeceu você é outra pessoa que está mais doente ainda. É igual um vírus. Recentemente passamos por uma pandemia. Como é que essa pandemia se propagou? Uma pessoa doente transmitia para uma pessoa saudável aquela doença. E quantos morreram por serem contaminados com aquela doença? Então, meu amigo espectador, meu amigo internauta, abra seus olhos. Você talvez é um cristão. Você talvez já aprendeu a verdade de Deus sobre o pecado, sobre a idolatria, sobre tantas coisas que não agradam a Deus, e você continua fazendo isso. O texto está dizendo que já não vai existir sacrifício que cubra esses pecados. Está na hora de mudar, de se arrepender. Talvez o que faltava na sua vida é esse programa. O que faltava na sua vida era esse remédio, Pílula da Verdade, que vai te ajudar a ter uma nova história. Continuando aqui o versículo 27, diz assim: há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus. Tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31, para finalizar. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe o que é cair nas mãos do Deus vivo? É no dia do julgamento final, você estar diante de Deus e ter aprendido a verdade, mas ter continuado a fazer, a praticar aquilo que não agrada a Deus. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Não existe supergraça, hipergraça. Existe a graça de Deus que cobre você a partir do momento que você não conhece a verdade de Deus. Compartilhe esse vídeo e continue acompanhando o programa Pílulas da Verdade. Até a próxima.